Bom dia, amados. Graça e paz. Quero saudar a todos com a graça, paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Eu sou o pastor Nilton Nogueira, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Hoje está meio complexo aí, a internet está caindo muito. Se você perceber que caiu, espere um pouquinho, que ela está indo e voltando. Nós estamos também testando alguns aparelhos que chegaram aqui para a gente, microfone, sistema de computador. Então, não saia. Se cair, não saia. Espere que vai voltar. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de João. João, capítulo 1, versículo 29, o tema da nossa mensagem nessa manhã, o Cordeiro de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra que será ministrada. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Já te agradecemos pela semana que está começando. Com certeza uma semana de paz, de tranquilidade, de muitas bênçãos. Te agradecemos por tudo, Pai. Por nossa vida, pela vida da nossa família, pela vida dos nossos amigos, por cada um, Pai, que faz parte dessa comunidade chamada família, independente de ser de sangue, consanguíneo, amigos. Nós te louvamos por cada um, Pai. E que essa palavra, Pai, possa penetrar o coração e fazer os efeitos que por ti já foi determinado desde antes da fundação do mundo. Por tudo nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Muito bem. Há muitos questionamentos sobre o batismo. Nós temos falado muito sobre as doutrinas da nossa igreja e nós estamos vivendo um tempo final. Nós estamos caminhando para a conclusão das palavras que foram colocadas na Bíblia, as profecias que foram colocadas na Bíblia. Nós estamos vivendo hoje guerra, rumores de guerra, agora mesmo até o próprio Brasil já está sofrendo algumas ameaças. Então, tudo isso faz parte de um contexto bíblico. Nada é surpresa. A palavra de Deus já nos dizia isso há muito tempo. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque tem gente se desesperando. Se desesperando por quê? Se eu não for batizado, eu não vou ser salvo. Não tem nada a ver, vamos ver isso no decorrer da nossa mensagem. E nós que trazemos essa palavra da graça de Deus, a doutrina da graça de Deus, a sã doutrina da graça de Deus, nós que somos responsáveis por isso, devemos estar conhecedores dessa palavra, para que quando formos questionados, nós possamos falar e mostrar, não, está aqui, ó. Porque as pessoas vão começar, vai haver um colapso, você pode ter certeza disso. Muitos vão ficar com a mente completamente sem rumo, porque não passaram pelas águas. Como se o passar pelas águas fosse salvá-los. Na verdade, a nossa salvação, ela já foi decretada lá na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, quando rendeu a sua vida, quando foi lá e cumpriu toda a lei, ele estava ali assinando a preço de sangue cada um de nós, nos selando. Inclusive, esse é o tema desse ano da nossa igreja, o ano do selo de Deus. Você tem o selo de Deus na sua vida. Então, você precisa conhecer as doutrinas da graça de Deus. Você que está aqui comigo e você que está de forma online, você vai aprendendo. Se precisar de alguma orientação, se precisar de alguma informação, pode ligar para a gente, pode entrar em contato comigo e nós vamos. Você pode visitar o nosso canal no YouTube, está lá, PR Nilton Nogueira, Nilton com NEW, você vai encontrar o canal do NAC Mangaratiba, está lá, NACV Mangaratiba, você vai encontrar lá, e aí lá você vai ter várias mensagens, mas procure ser conhecedor dessa palavra, porque a graça de Deus te traz tranquilidade. Não deixa você ficar aí desesperado.
saindo como que sem rumo. Então, muitos questionamentos sobre o batismo nas águas, e é sempre a mesma pergunta: se eu não me batizar, vou para o céu ou vou para o inferno? Então, essa é a primeira pergunta que muitas das vezes nós recebemos. Primeiro, a resposta: o batismo não é para a salvação. Não. O batismo é um ritual social, as pessoas acham bonito, acham legal, tal. Então, muito bem, mas não é para a salvação. Primeiro ponto. Segundo, se você tem que confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Às vezes, você está lá numa igreja e o pastor lá faz um apelo: quem quer se batizar agora? E você está na emoção e você vai lá e se batiza. Foi de coração? Você confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você crê que ele morreu na cruz do Calvário por você? Então, tudo isso faz parte de um contexto. Porque se você não está nisso aí, de que adianta você passar pelas águas? E se você já confessou a Jesus de coração, se você crê que ele é seu Salvador, ele já cumpriu essa parte, esse rito para você, quando ele lá na cruz do Calvário rendeu o seu Espírito e deixou para nós o Espírito Santo. A partir do momento que você confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em você. Mas lá na frente nós vamos conhecer uma historinha que muitas pessoas usam para tentar questionar essa situação do batismo. Então, vamos entender o que João está dizendo aí no versículo 23, primeiro, João, capítulo 1, versículo 23, na parte B. No versículo 22, as pessoas questionam quem é João, e então ele responde, né? Eu sou a voz que clama no deserto. Aí na parte B, ele diz assim: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, se você não endireitar o caminho do Senhor, e qual é o caminho do Senhor? É você. É você confessar a Cristo, é você andar nos caminhos do Senhor. Essa semana eu ouvi algo interessante. Falei, caramba, eu estava conversando com um pastor amigo e ele me falou assim: Pastor Nilton, nós olhamos para o lado, olhamos para o outro lado, olhamos para frente, olhamos para trás. Então você olha, e se olhar para o lado, você está olhando para o mundo. O mundo te apresenta muitas coisas. Roubo, adultério, e N coisas. O mundo. Mas quando nós olhamos para cima, esse olhar para o lado cai todo. Entendeu? Então, esse é o segredo. Você pode, quando você confessa a Cristo, quando você tem conhecimento da palavra, quando você entende que ele morreu por você, que ele verteu o seu sangue, para que hoje você tenha vida, e vida em abundância, você pode olhar para frente, você pode olhar para trás, você é ser humano, entendeu? Você vai olhar para a esquerda, você vai olhar para a direita, mas você não vai se envolver. Né? Como diz lá no versículo 2 de Romanos 12. Não vos conformeis com esse século. Você olhou para isso tudo aqui, mas, opa, isso aqui não é para mim. Por quê? Porque quando você olha para o alto, você tem um Deus que está te olhando. Ah, mas eu estou escondido debaixo de um telhado. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então, quando você toma uma decisão de cumprir algum olhar desse, você saiba que você está passivo de correção. Você é filho. E como pai, ele não vai deixar você sair dos caminhos dele. Então, isso é um dos pontos. Então, como que nós precisamos fazer? Endireitar o caminho do Senhor. Mas se eu fui lá e senti desejo no meu coração, eu estou falando para aqueles que se batizam, tá? Aqueles que ainda creem que o batismo... e fui e me batizei. Tá. Foi de coração? Você vai começar a entender que tem hora que Deus diz não e é não mesmo. Ou você foi de coração, mas eu posso aqui emitir uma nota aqui por baixo do pano, né? E aí tem até aquela música que diz que tudo que se faz é por debaixo do pano, né?
Nós estamos vivendo um momento de muitas coisas que estão por baixo dos panos. Então, você vai se envolver? Você é pastor, você é líder, você é alguma coisa, e aí tem um... Não, mas tem um dinheiro que entra aqui pelo lado, aqui, ninguém precisa saber. Tem um ditado que diz que você fica, né, preso a essas pessoas, então você corre risco. Então, o que nós temos que fazer? Endireitar o caminho do Senhor. Se você não estiver com o seu caminho certo diante de Jesus, você pode passar por quantas águas quiser. Quantas águas quiser. Para melhorar mais um pouco, se você não confessar a Jesus. Você pode passar por quantas águas que você quiser. Mas se você não confessar a Jesus, e de coração, no versículo 29, na parte B, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu sou pecador. O Senhor foi lá, João está dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então já começamos a entender uma coisa. Se o batismo é para tirar pecado, e Jesus, que é o Cordeiro de Deus, João está dizendo: eis o Cordeiro de Deus, Jesus está vindo de encontro a ele, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o teu pecado, pastor Nilton, tira o teu pecado, pastora Ana, tira o teu pecado de Eucaristo Gisele, Manoel, Abraão, Farinha, você que está de forma online. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Se ele tirou o pecado do mundo, por que você agora tem que passar nas águas para lavar? Quando você passa pelo batismo das águas, você está dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão. Você está dizendo, como diz a turma aqui, né? Tipo assim, não valeu de nada. Se eu não fizer a minha parte, não valeu de nada. Se eu não jejuar, se eu não subir o monte, se eu não passar pelas águas do sacrifício... Aí quando você faz isso, você está dizendo para ele: o seu sacrifício não valeu de nada, eu tenho aqui que te dar uma ajuda. Você foi muito fraquinho, Jesus. Então, amados, Jesus, pelo seu sacrifício, trouxe a verdadeira purificação e perfeição espiritual ao homem. Essa purificação das águas ali, além de Jesus estar cumprindo o mandamento da lei, porque ele veio para cumprir a lei, aquilo ali é transitório, porque Jesus mesmo nunca batizou ninguém. Jesus mesmo nunca batizou ninguém. Então, lá em Mateus capítulo 3, e nós temos pessoas, nós inclusive aqui mesmo, nós temos pessoas que questionam muito aqui na cidade o fato da igreja não batizar, já passar, a igreja Cristo já passou por um momento aqui por causa de não batizar, e aí teve uma série de probleminhas, mas você não pode mudar a sua confissão. Você não pode. Outro dia, um pastor também conhecido, conversando com ele, eu falei assim: pastor, eu não cedo o altar da igreja para ninguém. Porque as pessoas acham que vão vir aqui e vão ter oportunidade. O altar dessa igreja, ele segue uma diretriz. E a diretriz é: quem prega na igreja sou eu, pastora Ana ou a diaconisa Gisele, porque conhecemos a palavra. Então, inclusive, o culto de oração agora eu tenho passado para as 2, toda terça-feira. Se você quiser estar aqui conosco às 19 horas, ou a pastora Ana ou a diaconisa Gisele. Eu, às vezes, também estou pregando às terças ainda, mas acabou. Sabe por causa de quê? A palavra de Deus é clara: um pouco de fermento leveda toda a massa. Você tem que trazer a pessoa que conheça a palavra de Deus. Senão, por sua vez, também, eu evito até de ir fazer alguma visita para que não tenha aquela situação do: hoje a oportunidade é sua. Se você recebe uma oportunidade, quando a pessoa vier, então eu prefiro ficar aqui com vocês. Prefiro pegar a palavra da maneira que eu creio. E já se vão quase 40 anos. Então, amados, em Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17, diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus
da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João já tinha reconhecido e falou: não, Jesus, eu preciso que o Senhor me batize, mas o Senhor vem a mim. E aí mas Jesus responde: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Deixa por enquanto, assim precisa cumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei. Batizado Jesus, saiu logo da água, eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, com quem me comprazo. Ali, Jesus é preparado para cumprir o seu ministério. Ele agora vai começar a cumprir seu ministério. Ele vai cumprir a lei, ele vai preparar tudo, tanto que lá na cruz do Calvário ele diz aqui: está consumado. Mas ele não disse assim: agora vocês vão por aí de qualquer maneira e saem por aí batizando. Né? Que a palavra ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Aí as pessoas já pegam esse versículo. Ó, tá vendo? O versículo não diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não diz isso. Aquele que crer e for batizado. Porque quando você crê, você é batizado porque o Espírito Santo habita em você. Aleluia. Glórias a Deus. Ele cumpriu a lei. Você creu, agora você já é batizado. A água, é o que eu falei, é um rito social. Ah, vamos lá fazer um churrasco, tal. Vai lá, come bastante. Come bastante gordurinha e depois o colesterol vai lá no teto. Acabei com a graça de muita gente rindo aqui. Então, o que acontece? O batismo de João prefigurava o sacrifício de Cristo. Lá em João capítulo 19, versículo 30, João capítulo 19, versículo 30. Diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse que está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, ele ali, aquele momento, deram-lhe vinagre, ele estava com sede, né? Então, você vê aqui, e aí ele diz: está consumado. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo. Quando ele rende o seu espírito, aí o que acontece? O fim da lei é Cristo. Todos aqueles 600 e tantos mandamentos, agora acabou. Porque lá na lei, você uma vez por ano ia lá, levava o seu sacrifício ao sacerdote, o sacerdote pegava, entrava no Santo dos Santos, você saía dali: opa, estou mais um ano, posso fazer o que eu quiser e bem entendo. Não. Hoje é o que eu falei. Você hoje olha para o Calvário. Você vê o sacrifício de Cristo. Né? Aí você olha para o lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, mas quando você olha para o Calvário, aí você pensa: vai valer a pena? Às vezes, amados, o momento é, sei lá, é uma assinatura, mas que pode te gerar uma consequência para muito tempo. O erro, às vezes, gera uma consequência muito grande. Eu sempre comento aqui em casa, quando penso em fazer alguma coisa, primeiro eu olho a contraindicação. O que aquilo pode me causar. Entendeu? Vai tomar lá um remédio para dor de cabeça, não vamos falar o nome para não incentivar ninguém. Aí você vai lá tomar o remédio da dor de cabeça, aí você vai ler a bula. É o que mais mata, mas todo mundo toma. Você vai ali, compra e toma.
Você vai na América, compra e não toma, porque nem para comprar pode, tem que ser com receita. Entendeu? Se você for olhar, eu me lembro que o primeiro remédio da pressão que eu tomei, quando eu fui ler a bula, eu falei, meu Deus, é muita consequência para não, para um pouquinho sim. Assim é a nossa vida. Você olhe para as consequências, olhe para a contraindicação. E aí, depois você vai ver. Então, é melhor não fazer. Cristo já pagou um preço por você. Você não tem preço, você vale muito. Olha, se quisessem botar preço em você, impossível. Em mim, em você, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Imagina isso. O sangue de Cristo. Então, lá em Romanos 19, versículo 30, que diremos, pois? Não, estou errado. Romanos 10:4, perdão. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aquele que crer e for batizado, cumpriu-se a lei, agora é cheio do Espírito Santo. Acabou. Por que vamos ficar? Aí você vai e entra. Aí tem hora que nós precisamos ser radical. Você vai e entra na igreja. Aí você confessa a Jesus, mas você só vai ser salvo se for batizado. Aí o pastor marca lá o batismo daqui a 2 meses, como diz o apóstolo Miguel, lá na Praia do Recreio. Aí outro dia a menina falou assim, lá eu nem entro, que lá é muito forte. Então, aí marca daqui a 2 meses. Só que daqui a 2 meses é muito tempo, são 60 dias. Não vou mandar ninguém multiplicar quantas horas, minutos e segundos, que é muita coisa. E aí você espera esse período para ser batizado. Você tem certeza que você vai chegar no dia do batismo? Nós não temos a certeza que vai chegar amanhã. E se você morrer? E se você morrer? Entendeu? Esse é o problema. A pastora Ana está falando aqui, o que confessa no leito? Não tem como passar pelo batismo. Não foi para o céu? Você não acha que isso aí é muito radicalismo? Estamos aqui, aí vem um acidente ali, Deus permita que essa estrada hoje corra bem, tudo tranquilo, vamos entrar num feriado grande, já profetizo um feriado de paz. Então, mas tem lá um acidente, você corre lá e você fala para a pessoa que está ali já à beira da morte. Você quer confessar Jesus como teu único, suficiente Salvador? Oh, eu quero. Mas ele foi para o inferno, porque ele não tinha água para você batizar. Não é assim que funciona? Não. Ele vai embora para o céu, amados. Nós levamos isso aí muito no radicalismo. Tem que ter batizado. Então, precisamos entender essa palavra. E nós precisamos conhecer para poder chegar para as pessoas e explicar. Senão você mata uma família. Você mata uma família. Em 2001, meu filho partiu. Não era batizado. Tinha sido batizado lá na Igreja Católica. Estou falando na nossa maneira de crer. Ele não era batizado. E se eu cresce dessa forma, minha cabeça estaria onde hoje? Mas até o cuidado de Deus me dizer, não, está comigo. Tá? Então precisamos entender isso. Precisamos entender a palavra do Senhor direitinho. Para que você também não venha a atropelar e também não venha a ser atropelado. Né? Porque tem pessoa que começa... E sabe o que eu faço? Ultimamente eu estou assim, começa a falar muito. Eu estou vendo que está querendo me atropelar, eu calo a boca. Fala. Vai surgir a oportunidade e eu vou... Entendeu? Chegar e falar. Aí é questão de sabedoria. O sacrifício de Cristo, ele gera uma eterna redenção. Eterna é para sempre. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 11.
diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, não foi um tabernáculo que foi lá, lona, Santo dos Santos. Não. Não dessa criação. Ele é o tabernáculo. Não por meio de sangue de bode e de bezerro, era normal naquela época, mas pelo seu próprio sangue. Ele é o tabernáculo e ele verte o seu próprio sangue por mim e por você. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. No versículo 14, versículo 13 diz assim: portanto, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, aí o versículo 14 fala o correto. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Quantos são chamados do Senhor? Digam amém. Amém. Então você receba a promessa da eterna herança do Senhor para com você. Ele é o mediador da nova aliança. Agora sim. Agora nós vivemos uma grande mudança. Em Hebreus capítulo 7, versículo 11, diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, o sacerdote agora quem é? Jesus. Então, a lei foi cumprida. Agora nós vivemos um pacto de maiores e superiores promessas. Versículo 15 a 17. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, amados, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas ficam muito preocupadas com, tem que batizar, não tem que batizar. Mas não estão se preocupando que o verdadeiro batismo está no nosso coração, está no nosso proceder, está na nossa maneira de agir. Estão levando a vida de qualquer maneira. Não, que nada. E depois tem o seguinte, se eu achar que eu pequei muito, eu troco de igreja, eu vou lá e me batizo de novo. Tem gente que já passou pelas águas umas 10 vezes. Tem gente que tem tanto pecado, se a água realmente resolvesse, ela ia evaporar, filho. Quando o cara entrasse, a água evaporava. Até a água ia correr dele. Agora, quando você está lá no seu coração, quando você verdadeiramente abre o seu coração e você ouve a voz de Deus, você não está livre de problemas. Você não está livre da tentação. Mas sabe, a diferença é, você sabe quem está contigo. E você sabe quem vai te fortalecer para que você saia dessas situações. Então, amados, precisamos entender isso. Você agora entende que o Senhor pagou um alto preço. Por isso, essa mudança de vida?
Porque quando você confessa a Cristo, a pessoa acha o seguinte: você confessou a Cristo hoje, amanhã você não tem que estar fumando, roubando, não tem que estar cheirando, não tem que estar adulterando, não tem nada disso. Você confessou a Cristo de coração, o Espírito Santo entrou, agora começa a limpeza. Desculpem a brincadeira, o Espírito Santo entra com vassoura, detergente, água sanitária, criolina, pano de chão, rodo, borracha. Não é nem borracha, é muito pouco. Essas máquinas de lava-jato que é alta pressão, e começa. Agora vamos começar a limpeza. Só que o negócio é tão feio que tem um tempo. Claro, tem gente que um dia para o outro muda. Entendeu? Agora tem outros que... Eu não posso receber aqui hoje uma pessoa que bebe. Igual outro dia chegou um rapaz aqui, completamente alcoolizado, e nós recebemos. Outro dia chegou um cachorrinho. Senta aí, o cachorro ficou embaixo. Eu acho que o cachorro ouviu mais a palavra do que ele, mas tudo bem. Eu não posso que amanhã ele esteja de terno e gravata. É Deus que vai trabalhar, ele ouviu a palavra. Você prega a palavra, quem convence é Deus. É o Espírito Santo que vai começar a trabalhar a vida dele. Entendeu? E eu quero dizer uma coisa, Clarinha, Manu, quisera eu, na idade de vocês, ter o conhecimento dessa palavra. Garanto que muita coisa eu não teria feito. Mas, como tem o tempo de Deus, amém. Eu hoje tenho a oportunidade de estar aqui dizendo para vocês, sigam o caminho correto do Senhor. Então, você agora entende que o Senhor pagou um alto preço por você e por isso essa mudança na nossa vida, né? Um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo foi feito na nossa vida. Está lá em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 7, diz assim. Versículo 5 a versículo 7. Não por obras de justiça praticadas por nós. Então, as tuas obras de justiça não vão te levar a lugar nenhum, tá bom? Então, entenda isso. Mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós somos herdeiros de Cristo. Ele nos lavou com seu sangue. Existe uma parábola que fala sobre uma casa limpa e vazia. É essa que eu falei lá no início com vocês. Vamos lá, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. E as pessoas muitas das vezes pegam essa parábola para questionar a nossa maneira de pensar. Diz assim, e o mais interessante, eu não sei como está intitulado aí na Bíblia de vocês, na minha está escrito, a estratégia de Satanás. Então, já começa por aí. Quando o espírito imundo sai do homem, aí, como é que é isso aí? Você foi lá num culto de libertação. Você hoje está num culto de libertação. Porque a palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas, vamos esquecer aqui nós, vamos lá num culto de libertação. Aí chega lá, o cara botou a mão, saiu todo mundo, a casa agora está limpa, né? Então tá aí, vamos para cá. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior
do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então, preste atenção. Vamos entender isso aqui. A Bíblia vem e nós começamos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é evangelho. São livros históricos. Eles aqui contam a passagem de Jesus. Mateus conta do jeito, Marcos conta do jeito dele, Lucas vai lá e conta do jeito dele, João já conta também. O Ato dos Apóstolos. Aí é o Ato dos Apóstolos. Esse livro nunca foi fechado. Continua com os Atos de hoje, que nós somos os apóstolos dessa época. Então, o livro de Atos está lá. Quando que vai começar, então, a nova aliança, né? Esse pacto de maiores e superiores promessas, a partir de Romanos. Então, você vem aqui, a estratégia de Satanás. Ele quer armar aqui a jogadinha dele. Cuidado, hein, cuidado, porque, depois que saiu, agora tá limpinho. Quando eu voltar, eu venho com mais 7. Aí, né, os palradores frívolos, as raças de víbora, como diz a palavra do Senhor, aproveitam aqui esse momento. Agora você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer aquilo, você precisa fazer isso. Entendeu? Tem várias artimanhas. Mas se você conhece a palavra, você, peraí, saiu, mas eu confessei a Cristo como meu único, suficiente Salvador, o Espírito Santo agora habita em mim. Aí agora vai começar um processo que nós passamos todos os dias. Nós passamos um processo de limpeza. Sempre tem alguma coisa. Porque a hora que você bater 100% lá, você... Bom regresso para você. Me aguarde, porque eu vou estar chegando. Entendeu? Então, você precisa saber disso. Você precisa conhecer isso. E você precisa conhecer essa parada. Porque essa daqui é aqueles... Mas lá diz assim... Aí você... peraí. Vamos entender? Aí você vai... Porque, deixa eu te falar um negócio. Essa parábola, quem contou foi Jesus. Ele estava o quê? Ele estava em carne no nosso meio. O Espírito Santo já tinha vindo? Não. Então. Ele já tinha morrido? Também não. Também... Logo, não tinha sido ressuscitado. Então, não tinha consumado nada. Agora não, amados. Nós vivemos outro tempo. Outro tempo. Não estamos livres de levarmos uns bons puxões de orelha se você errar. Claro, ele é teu pai. Ele pagou um alto preço por você. A mãe vai lá, 9 meses com um bebezinho, aí quando nasce um, né? Eu preparei um vídeo aqui, eu até estava ali, mas digo que eu botava a Manu chorando. Quando nasceu, chorava muito. Grandona. Aí a mãe sofreu lá. Agora vai deixar ela viver uma vida para lá e para cá? Não. Se necessário, tem que dar uns castigos. Não tem celular, não vai para a praia, não vai não sei para onde. Tem que ser assim. Se você que é pai, você que é mãe, faz isso, imagina o Senhor. Agora, deixa eu falar uma coisa para poder ficar melhor, né? O filho vai e briga com a mãe. Né? Você não me manda. Eu já tenho 16 anos. Entendeu? Aí, você diz pro filho assim, eu te ensinei o caminho, você é filho de Deus, agora... Porque aí o peso do papai do céu é maior. Então, a gente brinca, mas é sério. A gente brinca, mas é sério. Olha, eu quero dizer uma coisa. Deus tem o teu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Ele não tem borrachão. Ele não apaga. Ele não está no computador para deletar seu nome. Sabe por causa de quê? Ele é Deus, ele te comprou a preço de sangue, ele não mente, o teu lugar é no céu, você vai morar no céu com ele. Agora, se necessário for, você aqui, quando estiver por aqui, ele vai corrigir se necessário for. E muitas das vezes, essa correção pesa um pouquinho mais. Aí cabe a cada um saber como vai viver. Como você quer viver? Você quer passar por esse mundo só pancada, 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 pancada. Mas eu vou morar no céu. Pancada, 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 sem desfrutar dos melhores de Deus nessa vida, porque ele deu a vida para que hoje você tenha vida e vida e abundância, e você só quer apanhar, 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 apanhar.
Não, mas eu quero fazer isso que está errado. Toma. Ah, eu quero fazer aquilo que está errado. Toma. Eu quero fazer aquilo que está errado. Toma. Aí quando chegar lá em cima, você vai me encontrar, não vou nem dizer eu não, porque eu também sou falho. Né? Vai encontrar o Abraão, que está lá, firme e forte, tranquilão, né? Caminhando. Aí, ué, Abraão, como é que você chegou aqui? Você nem... Mas eu segui a palavra do Senhor. Eu procurei andar nos caminhos do Senhor. Não pense você que eu, pastora Ana, Gisele, principalmente nós que fazemos parte aqui do staff aqui da igreja, não passamos por problema, não passamos. Mas nós temos algo e que isso possa fazer parte da sua vida. Nós sabemos que a nossa suficiência vem do Senhor. Que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Ainda que passemos pelo fogo, Ele está conosco e nós não vamos nos queimar. Ainda que o mar se torne bravio, Ele vai estender a mão, o mar vai abrir, você vai passar e nada vai te acontecer. Porque nós sabemos em quem temos crido. Então, amados, essa parábola, quem contou foi Jesus. Ele está falando de uma geração perversa. Uma geração, essa geração é aquela geração que crucificou. Não a nossa. Porque no mundo de hoje, nós temos aqueles que são os filhos de Deus e temos aqueles que são os que fazem a vontade do outro. Acabou. Cada um vive da maneira que acha melhor. Ah, então eu tenho livre-arbítrio? Também não. Porque se você vive para lá, você nunca foi filho. Porque se você é filho, o Espírito Santo vai te incomodar, vai falar contigo, como deve estar falando contigo nesse momento, que você está ouvindo essa mensagem. E está dizendo, você é meu filho. Por que você vai continuar martelando aí nesse caminho errado? Por que você vai continuar pagando as consequências? E, amados, eu vou dizer uma coisa, filho de Deus, eu estou falando de filho de Deus, pode estar lá envolto no maior lamaçal, o Espírito Santo vai lá e tira. E você que é filho de Deus, pode ter que ir lá no lamaçal, você não vai se contaminar. Outro dia minha irmã falou uma coisa, e a pastora Ana ela me falou e eu gravei também. A garça, ela está lá no meio da lama. Lá na lama, catando lá, só devagarzinho. Ela está branquinha. Só suja só o pezinho ali, porque ela teve que ir lá. Você ajeita sujar seu pé, você vai ter que ir lá. Mas você não vai se contaminar. Sabe por causa de quê? Porque você sabe em quem você tem crido. Entendeu? Então você não precisa se render. Ah, não, eu preciso passar pelas águas. Não, você precisa crer no Senhor. Você precisa deixar Deus habitar no Senhor. Quantas pessoas já passaram pelas águas e depois saíram por aí pecando? Aprontando, fazendo e acontecendo. Ah, mas agora eu estou tranquilo, que eu já passei pelas águas. Tá bom. Eu também, todo dia eu passo, tenho que tomar banho. E aí? Tem uma piscinazinha aqui do lado de cá, de vez em quando a gente está lá dentro. Sai. Os pecados vão ficar onde? Dentro da piscina? Não, vai e volta contigo. Você só não se rende a eles. Então, quando Jesus ressuscita, ele vai para junto do Pai. E nós não ficamos abandonados, porque ele nos deixa o quê? O Consolador. Porque ele diz, né, para aquele grupo, esperem ali, vou mandar o Consolador. Aí um afoito lá, o pessoal sofria de como é que é esse negócio? Ansiedade, né? Tudo lá agitado. Aí começaram, dois já foram embora, batendo o pezinho, reclamando da vida. Ei, Jesus, o quê? Aí estava tão desesperado, já tinham tomado um bocado de remédio pelo meio do caminho. E aí não perceberam nem que Jesus chegou do lado e começou a conversar com eles. Contaram a história de Jesus para Jesus. Aí daqui a pouco, mas era ele que estava do nosso lado. Você pode estar passando por problemas terríveis. Não estamos livres. Você não está nem percebendo que Jesus está do teu lado. Mas ele está do teu lado, ele não te abandonou. Porque você é filho. Você é filha. O Espírito Santo habita em você. Você já foi batizado pelo Espírito Santo de Deus.
Então, amados, ele nos deixa o Consolador que agora habita em nós, quando confessamos de coração a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Portanto, a casa agora não está vazia. Em Cristo temos um só batismo. Efésios, capítulo 4, versículo 5. Efésios, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, tá bom. Vamos lá. Por que que tem pessoas que vai para a igreja, se é um só batismo? Vamos entender isso aí. Aí você vai, passa lá pela igreja X. Já foi batizado? Fui. Aqui? Não, na igreja tal. Ah, não serve não. Passa na água de novo. Aí você sai dali e vai para outra. Que agora é moda, né? Você diz assim para a pessoa, você está no banco, te afastado do ministério, eu vou para outra igreja. Aí vai. Aí chega lá na outra igreja, aí, já foi batizado? Ah, fui na igreja X, na igreja Y. Ah, não, mas não, isso não serve não. Tem que ser na nossa. Tem gente que já batizou em todas as igrejas do Rio de Janeiro. E se trocar de estado, vai batizar de novo. Mas não é um só batismo? Sabe por causa de quê? Porque não tem ainda, não entendeu o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo é quando ele confessou a Cristo. Aleluia. Ele já está batizado. O Espírito Santo já habita nele. Amém. Agora, o bate-pé aí, porque eu vou sair da igreja, isso aí já é rebeldia. Aí já é rebeldia. Aí começa a passar uma série de probleminhas, porque o Papai do Céu puxa a orelha, tá? Ele vai lá, pega a orelhinha assim e vem trazendo. Você lembra do filho pródigo? Você vai comer agora as alfarrobas do povo. Agora você vai para a casa do papai. Ele não estava agarrado na orelha, ele estava lá dentro do coração dele. Ó. Ele começou a ver porque ele era filho. Você é filho, você é filha. Trilhou o caminho e vai segurar na orelhinha. Você sabe a parábola das 100 ovelhas? Ele deixa 99 e vai buscar a centésima. Se você for a centésima, o Senhor está falando contigo essa noite, essa manhã. Volta para casa. Volta para casa, porque você está passando por tudo isso, porque você não quer reconhecer que você errou. O problema do ser humano é que o ser humano não gosta de reconhecer quando erra. Volta para casa. Somos selados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Já estamos caminhando aí para a conclusão da nossa mensagem. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, você está ouvindo a palavra da verdade nessa manhã. O evangelho da vossa salvação, você está ouvindo o evangelho da sua salvação nessa manhã. Tendo nele também crido, se você ainda não teve a oportunidade de confessar a Cristo de coração como seu único e suficiente Salvador, faça isso nessa manhã. Foste selado com o Santo Espírito da promessa. Para nós encerrarmos, Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Não tem mais nenhuma condenação para a minha vida, para a tua vida, mas você tem uma responsabilidade. Olhe para o alto, olhe para a cruz. E se o mundo te apresentar as facilidades que o mundo te apresenta, sai de lado. Sai de lado. Os prazeres do mundo são momentâneos. Passa. Passa. Mas o teu caráter, a tua integridade, a tua moral, o teu estar com o Senhor é para sempre. É para sempre.
Eu tenho um testemunho, e alguns já conhecem. Uma vez eu recebi era meu aniversário, eu recebi naquele pagerzinho no Mob, Teletrim. O meu era Teletrim ou era Mob? Nem me lembro. Era onda aquilo, andava com aquele negocinho aqui na cintura. E aí no dia do meu aniversário eu recebi uma mensagem assim: 40 milhões de beijos pelo seu aniversário para uma pessoa que sempre me respeitou. Aquilo para mim foi algo que eu nunca mais esqueci. Há pouco tempo comentei com a pastora Ana, almoçando aqui, junto com um amigo, ele falou: se existe um pastor que eu respeito, é você. Isso é muito mais. Você acha que o diabo fica satisfeito comigo? Não, claro que não. E brinco com todo mundo, abraço todo mundo, beijo todo mundo, cumprimento todo mundo, me dou bem com todo mundo, mas a minha comunhão com o Senhor é muito maior, vale muito mais. Então eu queria falar isso para você. O mundo está aí cheio de facilidade para você viver a sua vida. Agora você escolhe. Aí você escolhe. Nessa hora eu digo para você que você escolhe. 10 minutos de mundo ou uma vida de paz com o Senhor. Não estou dizendo nem uma vida eterna. Porque a vida eterna do Senhor, tu é filho, já está selada. Falando de paz com o Senhor. Porque você vai lá e vive 10 minutos no mundo e paga uma consequência, porque Deus perdoa o pecado, mas não tira as consequências. Amém? Recebemos o Espírito Santo quando confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não há qualquer complemento ou obra a ser acrescentada. Não há. Não há jejum, não tem batismo, nada precisa ser acrescentado. Vivemos por fé, unidos a Ele. Amém? E essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra, que ela possa realmente, Senhor Deus, ter falado ao nosso coração. Eu te agradeço por tudo, Pai. Guarda-nos nessa semana que está iniciando, possamos passar uma semana de paz. Sendo nas suas mãos de direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas do Senhor. Graça e paz. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Boa semana, bom almoço, graça e paz.